Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Tudo é Atração e hoje vamos falar sobre a verdadeira origem oculta do poder da mente. Você vai descobrir que a lei da atração não é uma invenção moderna, mas sim uma tecnologia sagrada deixada pelo deus Thoth nas areias do Antigo Egito há milhares de anos. Prepare-se para desvendar os códigos das tábuas de esmeralda. Esqueça tudo o que você sabe sobre o segredo por um momento. O que chamamos hoje de lei da atração não foi inventado no século XXI. É uma ciência antiga, uma tecnologia espiritual que estava escondida sob as areias do deserto há mais de 5.000 anos. Antes da física quântica falar sobre observadores e ondas, os sacerdotes do Antigo Egito, na terra de Kemet, já dominavam a arte de materializar a realidade através da mente. E no centro desse conhecimento estava uma figura lendária, Thoth, o 3 vezes grande. Para os egípcios, Thoth, ou Tehuti, não era apenas um deus com cabeça de íbis. Ele era a própria encarnação da inteligência divina. Ele era o senhor da magia, o escriba dos deuses e o autor das tábuas de esmeralda. Os antigos acreditavam que Thoth deixou um código para a humanidade, um manual de instruções sobre como o universo opera. Esse conhecimento foi condensado no que chamamos de princípios herméticos. E o primeiro e mais importante princípio, a base de toda a magia egípcia, era este: o todo é mente, o universo é mental. Parece simples, mas é aterrorizante. Os egípcios acreditavam que a matéria sólida, as pedras das pirâmides, as águas do Nilo, o seu próprio corpo, não é real no sentido fixo. Eles acreditavam que tudo é um pensamento de Deus condensado. E como você é feito à imagem do Criador, a sua mente possui o mesmo poder, em menor escala. Para Thoth, você não vê o mundo, você projeta o mundo. Imagine que a sua mente é um projetor de cinema e a realidade física é a tela branca. Se você não gosta do filme da sua vida, pobreza, doença, solidão, não adianta ir até a tela e tentar rasgá-la. Você precisa trocar o filme dentro do projetor. Os egípcios chamavam isso de alquimia mental. Eles não tentavam mudar chumbo em ouro físico apenas por ganância. Eles usavam isso como metáfora para mudar vibrações baixas, medo em vibrações altas, poder. Nos templos de iniciação, como em Luxor e Karnak, o neófito, o iniciante, era proibido de falar sobre seus problemas. Por quê? Porque Thoth ensinava que a atenção alimenta a realidade. Se você fala da doença, você está dando oferendas de energia ao Deus da doença. Se você fala da escassez, está cultuando a escassez. Para o iniciado egípcio, o pensamento não era algo invisível e inofensivo. O pensamento era uma coisa, uma semente real que, uma vez plantada no solo fértil do Num, o oceano primordial, o que hoje chamamos de subconsciente ou campo quântico, inevitavelmente se transformaria em destino. Thoth ensinava que a maioria dos homens são escravos porque vivem no efeito. Eles deixam o mundo externo ditar como eles se sentem. O Nilo sobe, eles ficam felizes. O Nilo seca, eles ficam tristes. Eles são jogados de um lado para o outro. O mestre, o iniciado nos mistérios de Thoth, vive na causa. Ele decide internamente qual será a realidade e o mundo externo, obedecendo à lei da hierarquia, o sutil comanda o denso, é obrigado a se curvar. Mas os egípcios sabiam que apenas pensar não era suficiente. O pensamento precisava de um veículo para viajar do mundo mental para o mundo físico. Eles descobriram que existe uma frequência sonora, uma vibração específica que ativa a criação. Eles chamavam isso de Heka, a magia da palavra e da vibração. E é sobre como Thoth usava o som e a vibração para construir impérios e curar corpos. E como você pode usar isso hoje, que precisamos falar agora.
Para os antigos egípcios, a magia não era um truque de ilusionismo. Eles a chamavam de Heka, que significa ativar a alma ou palavra de poder. Thoth ensinava que o universo foi cantado para a existência. O som é a ponte entre o pensamento, espírito e a coisa, matéria. Quando você fala, você não está apenas comunicando ideias. Você está emitindo frequências que moldam o éter. Mas havia um segredo crucial que diferenciava a Heka egípcia das afirmações positivas modernas que você vê no Instagram. Para que a palavra tivesse poder criativo, ela precisava estar encharcada de autoridade e verdade. O iniciado não pedia, ele decretava. Nos textos das pirâmides, você não encontra preces de súplica do tipo, por favor, me ajude. Você encontra declarações de identidade. Eu sou o touro do céu. Eu sou aquele que atravessa o fogo e não se queima. Thoth sabia que o universo só obedece a quem sabe quem é. Se você afirma, eu sou próspero, com a voz trêmula de quem se sente um mendigo, a vibração do medo anula a vibração da palavra. O som é o veículo, mas a convicção é o combustível. Sem convicção é apenas barulho. Com convicção é Heka. E onde reside essa convicção? Não no cérebro. Para os egípcios, o cérebro era um órgão secundário, muitas vezes descartado durante a mumificação. O centro da inteligência, da emoção e da memória era o coração, chamado de Ibi. Eles sabiam, milênios antes da ciência moderna, descobrir o campo eletromagnético do coração, que é o coração que atrai a realidade. Nas paredes dos templos, Thoth é frequentemente retratado, anotando o resultado do julgamento da alma. Nesse julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balança contra a pena da deusa Maat. Maat representava a verdade, a justiça e o equilíbrio cósmico. Se o coração fosse mais pesado que a pena, pesado de culpa, pesado de medo, pesado de ressentimento, a alma era devorada. Se o coração fosse leve como a pena, a alma passava para o paraíso, o campo de juncos. Essa é a metáfora perfeita para a lei da atração. Um coração pesado não pode atrair uma vida leve e abundante. A gravidade da culpa e do medo te prende nas frequências baixas da realidade. Para manifestar como um mestre egípcio, você precisa praticar a leveza de coração. Isso significa viver sem peso na consciência, soltar o passado e agir com Maat integridade. Thoth ensinava que você não pode enganar a lei. Você não pode atrair riqueza se estiver vibrando na desonestidade, pois a desonestidade cria desequilíbrio e o universo sempre corrige o desequilíbrio, muitas vezes tirando o que foi ganho. A verdadeira magia exige alinhamento. O que você pensa, o que você diz e o que você sente no coração, Ib, devem ser uma única flecha apontada para o alvo. Existia também o conceito do Ren, o nome secreto. Os egípcios acreditavam que dar um nome a algo era dominá-lo. Se você não nomeia o seu desejo com clareza, ele não existe para o universo. Quero ser feliz é vago, não tem nome. Quero ser o faraó da minha própria terra, governando com sabedoria e ouro, é um nome. Thoth nos ensina a ser específicos, a dar nome aos nossos demônios para bani-los e dar nome aos nossos sonhos para convocá-los. Mas havia um princípio ainda mais profundo e misterioso nas tábuas de Thoth, o princípio da vibração e da polaridade, que explicava como transformar uma situação de fracasso total em sucesso absoluto apenas deslizando por uma escala invisível. Thoth ensinou nas tábuas de esmeralda: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Este é o princípio da polaridade. Para a mente comum, quente e frio são coisas diferentes. Para o mestre hermético, quente e frio são a mesma coisa, temperatura, apenas vibrando em graus diferentes.
Medo e coragem são a mesma coisa. Pobreza e riqueza são a mesma coisa. São apenas extremos da mesma régua. O segredo que os faraós conheciam é que você não pode destruir o medo, porque o medo é apenas a extremidade baixa da régua da coragem. Tentar matar o medo é como tentar quebrar o termômetro porque está frio. O que você faz? Você desliza. Você transmuta. Imagine que você está vibrando na frequência do fracasso. Você sente o peso, a vergonha, a paralisia. A maioria das pessoas tenta pular para o sucesso instantâneo, mas a distância é grande demais. Thoth ensinava a arte da polarização. Você deve começar a deslizar a sua atenção pela escala, grau a grau. Se você está na pobreza, não foque na riqueza inalcançável. Foque no grau logo acima, a possibilidade. Diga: eu não tenho o ouro agora, mas eu tenho a mente que cria o ouro. Sinta a vibração subir um grau. Depois, suba para a ambição. Depois para a ação. Depois para a certeza. Você desliza a sua vibração do polo negativo para o positivo. Não pela força, mas pelo foco. Isso é a verdadeira alquimia mental. Transformar chumbo em ouro não era sobre metais, era sobre transformar a vibração densa do medo, chumbo, na vibração radiante da iluminação e poder, ouro. Quando você domina a polaridade, você se torna invencível. Se algo ruim acontece, polo negativo, você imediatamente procura o polo positivo daquela situação. Perdi o emprego? Ótimo! O universo me livrou de um lugar pequeno para me dar algo maior. Você transmuta o evento em tempo real. Mas para segurar essa nova polaridade, sem escorregar de volta, os egípcios usavam uma tecnologia biológica avançada que envolvia a glândula pineal, o olho de Horus. Eles sabiam que existe um cristal no centro do seu cérebro que, quando ativado, funciona como uma antena para baixar realidades do campo quântico. Se você olhar para um corte transversal do cérebro humano, verá que bem no centro, na posição exata onde os egípcios desenhavam o olho de Horus, está a glândula pineal. Para a ciência moderna, ela regula o sono. Para Thoth e os sacerdotes de Karnak, ela era o assento da alma e a antena cósmica. Eles acreditavam que, enquanto os dois olhos físicos veem o mundo que já existe, o passado cristalizado, o olho único, o terceiro olho, vê o mundo que vai existir. Quando você fecha os olhos físicos e visualiza o seu desejo com clareza, você está ativando a pineal. Os egípcios chamavam esse ato de acender a lâmpada de Osíris no escuro do Duat. O Duat é o submundo, o subconsciente, o lugar onde as sementes da realidade estão enterradas. A maioria das pessoas tem a lâmpada apagada ou fraca. Elas tentam visualizar, mas veem apenas borrões ou escuridão. A pineal delas está calcificada pela falta de uso e pela descrença. Thoth ensinava que para manifestar, você precisa olhar através do olho de Horus com uma intensidade laser. Isso não é imaginar no sentido de fantasiar, é projetar. Imagine que a sua testa emite um feixe de luz que esculpe o éter. Quando você sustenta uma imagem no seu terceiro olho, a imagem do seu trono, da sua colheita, da sua cura, você está enviando um sinal geométrico para o oceano primordial, Num. O Num é o caos, a energia sem forma. O olho de Horus dá ordem ao caos. Ele diz à energia: tome esta forma, torne-se isto. Mas aqui está o segredo guardado nos papiros sagrados. Os egípcios não visualizavam o futuro como algo que vai acontecer. Eles acessavam a memória do futuro. Para Thoth, o tempo é uma ilusão. Tudo já aconteceu no grande agora. Quando você quer atrair algo, você não está criando algo novo. Você está apenas se lembrando de onde você já está no futuro.
A técnica egípcia era entrar no estado de silêncio profundo, o sono do templo, e perguntar: como é a sensação de já ser o faraó da minha vida? E então deixar a sensação invadir o corpo. Eles não buscavam a imagem, buscavam a frequência. A imagem era apenas o foco, a emoção era a cola. No entanto, ativar esse poder tinha um preço, exigia o domínio da serpente. Na coroa dos faraós, você vê a Uraels, a cobra naja pronta para atacar. Essa serpente representa a energia vital, Kundalini, que sobe pela coluna. Se essa energia for gasta em prazeres baixos e distrações, ela nunca chega ao olho de Horus. A lâmpada fica sem óleo. Para ser um mago da realidade, você precisa conservar e elevar a sua energia. Você está começando a ver o quadro completo? O pensamento é a semente. O coração, Ib, é o solo magnético. A palavra, Reka, é a água que nutre. E o olho de Horus é o sol que dá a direção do crescimento. Se um desses faltar, a colheita falha. Agora, precisamos abordar o desafio final que Thoth deixou para os iniciados. O guardião do limiar. O momento em que o universo testa se você é realmente o mestre que diz ser ou se é apenas um papagaio repetindo palavras mágicas. É o teste da esfinge. Na lenda, a esfinge ficava na estrada e devorava qualquer viajante que não soubesse responder ao seu enigma. Na realidade da manifestação, a esfinge não é um monstro de pedra. Ela é a resistência do mundo físico. É o momento exato em que você declarou: eu sou rico, e no dia seguinte o seu carro quebra ou uma dívida chega. A esfinge olha nos seus olhos e pergunta, não com palavras, mas com circunstâncias: você é realmente quem diz ser, ou você é apenas um impostor fingindo ter poder? A maioria das pessoas, diante do problema, treme. Elas recuam. Elas dizem, viu? Não funcionou. E a esfinge as devora. Elas voltam para a escravidão da dúvida. O iniciado, aquele que estudou com Thoth, não treme. Ele olha para a esfinge, o problema, com a calma de um faraó e responde, isso é apenas uma sombra. A minha verdade é maior do que este fato. Ele mantém a visão do olho de Horus fixa, ignorando o caos temporário. Quando você não reage ao medo, a esfinge sai do caminho. O obstáculo se dissolve e se transforma no degrau que faltava para você subir. E aqui chegamos à revelação suprema das tábuas de esmeralda, o axioma que resume toda a sabedoria egípcia e a lei da atração. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima para realizar os milagres de uma única coisa. Isso significa que não há separação. O seu mundo interno, em cima, mente, e o seu mundo externo, embaixo, matéria, são espelhos um do outro. Se você quer mudar o chão onde pisa, tem que mudar o céu da sua mente. Você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. Todo o poder de Ra, o sol, toda a magia de Ísis, toda a sabedoria de Thoth, tudo isso está codificado no seu DNA espiritual. Pare de agir como um escravo, construindo as pirâmides de outros faraós, trabalhando pelos sonhos dos outros, vivendo pelas regras dos outros. Você nasceu para construir a sua própria pirâmide. A sua vida deve ser um monumento à grandiosidade do espírito humano. Os antigos egípcios acreditavam que a morte não era o fim, mas uma pesagem do coração. Viva de tal forma que ao final de cada dia, quando você colocar a cabeça no travesseiro, seu coração esteja leve como a pena de Maat, leve porque você não carregou ódio, leve porque você não carregou medo, leve porque você soube que é o Criador. O templo está aberto, o conhecimento foi entregue, as areias do tempo revelaram o segredo. Agora, o cetro de poder está nas suas mãos. Não o deixe cair. Use a sua mente para projetar. Use a sua palavra.
Reca, para decretar. Use o seu coração, Ibe, para atrair, e caminhe sobre a terra como um Deus desperto, pois o universo não espera que você peça, ele espera que você ordene. O escriba terminou o registro. A palavra foi dita, que assim seja escrito, que assim seja feito. Se esse conhecimento antigo ressoou na sua alma e você deseja continuar desvendando os mistérios da mente e do universo, sua jornada não acaba aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para garantir seu lugar nas próximas aulas. Deixe seu like como um sinal de que você recebeu e compreendeu essa sabedoria. Nos vemos na próxima iniciação.